Bom dia, shalom, shalom. Bom dia, shalom, shalom, graça e paz. Bom dia, shalom, shalom, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Como é que foi seu final de semana? Foi bem? Foi tranquilo? Foi correria? Como é que foi? Deu para descansar? Respirou um pouco mais? Mais uma semana, vambora. Como é que foi seu final de semana? Foi bom? Graças a Deus? Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom? Seu final de semana? Como é que foi seu final de semana? Esteve com a família? Esteve só? Amém? Mais um minutinho a gente começa orando, tá bom? Foi bom, dona Deli falou, foi bom, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Foi bom, amém. Amém. Mais um minutinho a gente começa orando, tá bom? Shalom, shalom, bom dia. Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Dona Ele falou, foi só, mas com Jesus Cristo. Amém. Então já não foi só. Amém. Graças a Deus, eu entendi. Tô brincando, eu entendi. Graças a Deus. A gente sabe que a gente não estamos só. Não estamos abandonados. Não estamos isolados. Estamos com Ele, né? Estamos em Cristo, com Cristo, amém? Então a gente já não anda mais só. Já foi o tempo que eu andava só. Falei que há pouco tempo, né? Tinha que entrar numa máquina para fazer exame ruim, difícil. Tinha que ficar parado, prender a respiração, lugar fechadinho e tal. E eu falei, Jesus, sozinho aqui, me dá agonia, me dá aflição, não consigo não. Mas eu não preciso andar só. Eu vou aí para dentro. Contigo. Aí eu fechei o olho aqui, ó. E senti uma paz. Aquela paz que você sabe, você sentiu já. Aquela paz que excede todo entendimento. Aí eu fui. Aí fiz o exame tranquilo. Logo depois vi que outra pessoa não conseguia fazer o exame. Não consegui chegar até ela. Se chegasse até ela, eu ia falar para ela, olha, fecha o olho. Segura na mão de Jesus. Você vai conseguir. Só dá com ele. Essa máquina é difícil mesmo, só dá com ele. Amém? Graça e paz. Shalom, shalom. Bom dia. Vamos orar? Se você puder aí, onde você estiver, feche seus olhos. Vamos orar. Paizinho, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor esteve aqui com cada um no seu final de semana. O Senhor se revelou a cada um aqui de acordo com a manifestação que cada um quis do Senhor. Eu te agradeço por isso, Deus. Te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E nesse dia em especial, Deus, eu peço que o Senhor nos conduza por meio da tua palavra, que o Senhor continue se revelando a nós, Senhor. Queremos saber o que está no seu coração, queremos saber como um cidadão dos céus deve andar, como um cidadão dos céus deve caminhar, o que podemos fazer, o que na verdade devemos fazer e o que não devemos fazer. Que o Senhor nos conduza, Deus, para que a gente possa ser de verdade um discípulo do Senhor. Andar aqui na terra como Jesus andou na terra.
Em nome de Jesus, nós carregamos o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a gente quer não somente carregar o teu Espírito como uma dádiva que a gente recebeu, isso já nos bastaria. Mas a gente quer carregar o teu Espírito, sendo guiado pelo teu Espírito. Aí é outro nível. A gente sabe que isso aí é outro nível. É um nível de sermos discípulos, sermos filhos de Deus. Eu te peço sobre esse nível. Ministra os nossos corações para que a gente possa viver esse nível de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Shalom, bom dia, graça e paz. Tá comigo? Ó, abre aí na sua Bíblia no livro de Mateus. Minha garganta tá dando uma arranhada, eu vou precisar por vezes parar aqui para beber uma aguinha. Tenha paciência aí comigo. Tá dando uma arranhadinha aqui. Quando a gente por aqui, a gente fala que alguém tá sentindo alguma coisa, a gente quer pegar no pé dessa pessoa de brincadeira, tá? Porque tem coisas que Deus de fato vai querer curar em nós, tem coisas que Deus vai fazer a gente aprender, e tem coisas que é normal. Se eu pegar um vento a mais, é normal que minha garganta vai dar uma arranhada, isso não tem a ver com nada demais. Mas aí pra gente pegar um aqui no pé do outro, uma brincadeira, a gente fala assim, quando alguém fala, tô com a garganta arranhando, o outro fala assim, não ora, né? Então, é só uma maneira da gente brincar. Eu lembrei disso aqui, porque eu falei, tô com a garganta arranhando, não ora. Graça e paz, Deus abençoe. Abre aí sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. A gente está lendo aqui, não cronologicamente como aconteceu, mas a gente está lendo aqui de capítulo em capítulo, de acordo com a Bíblia que nos entregou o livro de Mateus, tá bom? Então, vamos lá, 11, versículo 1. Não é isso? É isso. Vamos embora. Mateus 11, diz assim, quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar a pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe, é tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Caniço era uma vara fina. Um caniço agitado pelo vento, aqui minha mão, um caniço agitado pelo vento. Versículo 8. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. João é aquele de quem está escrito, adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu vou te explicar isso aí, segura. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus. E pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas com quem compararei esta geração?
É semelhante a menino que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não choraste. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. Amém? Muita coisa aqui a gente leu e a gente vai passar por elas, tá? A gente vai passar por elas, cada uma ali. Se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, ativa aí, me aciona aí, grita aí, tá bom? Sua dúvida sempre vai ser muito bem-vinda. Então vamos lá. Vamos lá. A gente conversou sobre os discípulos, amém? Então, João aqui também tinha discípulos, e os discípulos vão visitar ele e ele está preocupado. João está preocupado falando assim, era esse mesmo ou eu estava enganado? Era esse mesmo que havia de vir ou eu estava enganado? Por quê? Você sabe por que gerou essa dúvida no coração de João? Não é tão explícito assim, mas a gente pode deduzir algumas coisas. O que os judeus esperavam? Os judeus esperavam que o Messias viria e o Messias traria algumas coisas que estão escritas em Isaías, estão escritas em Salmos. Uma das coisas era: o Messias vai julgar os ímpios. Ok? Diante disso, João prepara o caminho do Messias. Chega o Messias, ele é levantado, ele é declarado como Messias. E a partir disso, João é preso? Para João não faz muito sentido. João foi preso depois que o Messias foi declarado como Messias, depois do Messias ter sido levantado? Não faz sentido. Ele não traria a justiça sobre a impiedade? Ele não traria a justiça de que os profetas tanto falavam? Mas João era um profeta. Como assim João está preso? Não faz sentido. Está entendendo a cabeça de João ou não? João Batista estava pensando, agora era o momento de eu receber meu galardão. Agora era o momento de eu estar com Cristo assentado no trono. Agora era o momento da gente reinar. Agora era o momento dele tomar o poder com força. E justamente nesse momento, eu fui preso. Justamente no momento que eu achei que agora vai. E eu sou preso, não faz sentido. Tá comigo? Tá entendendo, João? Tá entendendo por que ele está perguntando isso? E a resposta de Jesus é: João, você não está vendo porque você está preso. Porque se você estivesse aqui vendo, você ia ver cego ver, surdo ouvir, mudo falar, coxo andar. O milagre está acontecendo, João. O reino de Deus está acontecendo, João. A manifestação do Filho de Deus está acontecendo, João. Só você que não está vendo, porque você está preso. Ok? Tá comigo? Diante disso, a gente vai andar aqui pelo texto. Ok? Lá em 4, 5 está assim: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus responde citando sinais que cumprem profecias de Isaías. Aí tá lá, Isaías, se você quiser anotar, 35, 5 e 6, 61, 1. Em vez de simplesmente afirmar ser o Messias, ele podia falar assim: eu sou ele. Tá acontecendo, João. Ele demonstra sua identidade pelas obras que somente um ungido de Deus realizaria. O reino é reconhecido não apenas por palavras, mas pela restauração física, espiritual e social promovida por Cristo. Amém? Você consegue dar um amém por causa disso? Porque quando você dá um amém... eu tava um dia visitando uma pessoa e eu ouvi que o vizinho dessa pessoa estava escutando uma música. E aí eu virei para Letícia, minha esposa, e falei: é cristão aqui do lado. E aqui também. E aí me veio o pensamento: gente, é tanta gente
cristão, mas o reino de Deus, ele anda tão lentamente. Está comigo? Por quê? Por que você acha isso? Por que eu acho isso? Porque se a gente for ver nas estatísticas, o número de cristãos é muito alto. E as obras são pouquíssimas. Você está entendendo ou não? Você veio falar de obras? Sim, porque a obra ela acompanha a fé. Você está comigo? Como é que eu posso falar? Eu vou te dar um exemplo bem banal, só para você entender. Como é que eu falo que eu sou torcedor do Vasco, mas eu ando com a camisa do Flamengo? Faz sentido para você? Você vai falar, não, então tu não é torcedor do Vasco. Tu é torcedor do Flamengo. Sim? Um exemplo bobo que eu te dei aqui, só para você entender que a minha fala tem que andar de acordo com a minha ação. Se eu falo sobre reino, eu vivo o reino. Se eu falo sobre andar em Cristo, eu vivo como alguém que anda em Cristo. Qual é o problema? O problema é quando eu não sei como andar em Cristo. E aí a minha palavra vira só filosofia. Palavra. Virei aqui um Sócrates, um Platão. Virei um filósofo, um grande filósofo, que fala, argumenta, pergunta, reflexão e tudo, mas não serve de nada. Não serve de nada. Você está comigo ou não? Porque toda essa questão da reflexão, do pensamento, das ideias, isso é lindo quando elas são acompanhadas de ação. Se a minha atitude, se o que eu falo, se as minhas ideias, elas não acompanham uma ação, eu só fico na ideia aqui, ó, no âmbito da hipocrisia. Você está comigo? Está fazendo sentido ou não? As minhas ações precisam acompanhar o que eu creio. Faz sentido para você ou não? Faz sentido? Ora, se eu estou falando de algo, eu acompanho isso. Como é que eu posso... ideologia. Eu falei errado? Desculpa. Se eu falo, como é que eu posso falar sobre fé e eu ensino sobre fé e eu não crer? Você está entendendo que não faz sentido? Fala, gente, não faz sentido. Como é que eu falo sobre algo, mas eu não creio nisso? Mas eu não vivo nisso. Um dos motivos que me afastou por muito tempo do seminário era eu saber que existiam professores de teologia, professores de seminários bíblicos, teológicos, que não acreditavam em Deus. Você fala, não faz sentido. Eu falei, eu não quero aprender com esses caras. Eu não quero aprender com esses caras. Eu quero aprender com quem tem paixão por Cristo, com quem vive com Cristo, com quem tem o coração queimando por Cristo. Que não faz sentido eu aprender de alguém que não vive. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Se eu te falasse que você tem algo para aprender, ó, vou te dar um exemplo, tá? Você precisa fazer uma comida para você conquistar uma pessoa prometida, o seu marido, a sua mulher, alguém. Você precisa fazer uma refeição. Só que é uma refeição muito difícil, tá? Uma refeição é diferente. Você nunca fez ela. Você nunca viu ninguém fazendo. Aí eu te dou a opção aqui, olha. Letra A. Eu vou botar para você aqui o melhor cozinheiro. Ele faz esse prato todos os dias. E você pode aprender com ele. E aí você vai fazer a comida. Ou letra B. Eu nunca fiz também. Mas eu vou te ensinar aqui a fazer. Mas eu nunca fiz, tá? Eu não... Não é comigo esse prato, não. Eu nunca fiz esse prato. Mas eu posso te ensinar também. Obviamente, com quem você preferiria aprender? Não é com quem já sabe, com quem está fazendo? Sim ou não? Por quê? Já parou para pensar nisso? Por quê? Por quê? Porque a pessoa sabe o que está fazendo, né? A pessoa já fez aquilo ali. A pessoa está com a mão na obra. A pessoa não é uma mentirosa falando que não, eu tenho aqui, ó, aqui a foto
do chat GPT, da comida que eu fiz. Não é sobre isso, né? É algo que ela fez. É algo de verdade. Não é isso. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Você quer viver algo que você fala que vive. Você tá comigo? Então João aqui no cárcere, ele tá assim, ó. Será que tudo que eu falei é uma mentira? Será que tudo que eu falei não é uma verdade? Será que tudo que eu falei ficou só na ideologia? Tudo que eu falei, Jesus fala assim, ei, João, você tá preso e você não tá vendo o que tá acontecendo. As pessoas estão sendo curadas, João. O surdo tá ouvindo. O mudo tá começando a falar, João. O coxo tá andando. Ei, João, preste atenção, cara. Você só tá desligado porque você tá preso. Você tá preso, você tá desligado. Se você saísse daí, João, você estaria aqui como os meus discípulos, João. Eu te daria poder para você continuar ministrando o evangelho. Mas você cumpriu o teu propósito, João. Tá tudo certo, João. Tá comigo ou não? Mateus 11, 13, ele fala assim, ó. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Pois os profetas e a lei profetizaram até João. Então preste atenção, o que ele está falando com isso? Veja João, por que João era o maior? Porque ele anunciava reino. João anunciava o Cristo. Por isso que ele era o maior. E não era o maior porque o esforço dele foi maior. O esforço dele foi igual a todos os outros profetas que também se esforçaram. Quer ver um profeta que eu falo assim, caraca, teu esforço foi brabo? Oséias. Deus falou para ele, ó, se casa com uma prostituta, porque Deus estava revelando para o povo quem era o Israel. Eu não vou entrar aqui muito em Oséias, mas Deus estava revelando para o povo quem era Israel. E aí ele falou, se casa com uma prostituta. Ele se casou. Aí a prostituta deixava ele. Ele falou, vai lá, traz ela de volta. Aí ele ia lá, trazer ela de volta. Para fazer isso ele tinha que comprar ela. Aí ele comprava ela de novo. Aí voltava com ela, limpava ela, tal, arrumava ela, adornava ela. Ela ia, voltava para a prostituição. Ele falava, vai lá e traz ela de novo. Aí Oséias ia lá e trazia. E Deus falou assim, esses são vocês. Para o povo de Israel. Esses são vocês. Toda hora eu tenho que trazer vocês e vocês se prostituem. Toda hora vocês me abandonam. Toda hora vocês são igual uma prostituta. Você tá entendendo ou não? Cara, eu acho que esse cara sofreu muito. Você tá entendendo? Esse cara sofreu muito. Então ele não... Eu não acredito que... Talvez João tenha sofrido mais do que ele. Não é esse o ponto. Qual é o ponto? João representa o auge da antiga aliança. E o profeta que prepara diretamente o caminho do Messias. Entretanto, aqueles que pertencem ao reino inaugurado por Cristo desfrutam de privilégios espirituais que João apenas anunciou. João falou do Espírito Santo. Talvez ele desejava o Espírito Santo. Mas quem vive o Espírito Santo? Eu e você. Está comigo? Eu acredito que se João visse num telão assim e falasse assim, olha João, você pode vir naquele momento ali onde você vai anunciar Cristo, mas João, você pode vir naquele momento ali onde o Espírito Santo vai viver dentro de você. Eu tenho aqui comigo que João ia falar assim, tem como eu escolher aquele ali? Tem como eu quero o Espírito Santo vivendo em mim? Eu quero. Não, anunciar Cristo é maravilhoso. Anunciar Cristo é uma obra perfeita. É maravilhoso. Não, amém. Se você me preparar para isso aí, eu tô dentro, tô contigo. Vamos embora, vamos fazer isso aí. Mas o Espírito Santo dentro de mim me guiando, falando comigo, me consolando, me constrangendo, me quebrantando. O Espírito Santo agindo através de mim, curando pessoas, curando enfermos.
enfermos emocionais, enfermos espirituais, enfermos físicos. O Espírito Santo através de mim. Essa proposta aqui tá melhor. Essa proposta aqui tá... aqui tá mais gostosinha. Tá sim. Você tá comigo ou não? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A expressão é tomado por esforço vem do verbo biazo. O que significa isso? A interpretação possui algumas nuances, Ele vai por alguns caminhos, essa interpretação, mas a que mais os teólogos se unem e falam assim, não, é por aqui. Vai ser a que eu vou te passar agora, tá bom? O termo pode indicar violência, avanço vigoroso ou intensa determinação. No contexto da passagem, Jesus enfatiza que a chegada do reino provoca uma resposta decisiva. Ninguém permanece indiferente diante da manifestação do governo de Deus. As pessoas vêm para querer parar isso. Está comigo? A minha versão diz violência. Deixa eu ver na minha o que ela diz. Faz-se violência na minha também. Amém? Mas isso, você me entende, é uma palavra que ela dá alguns entendimentos. Mas quando se pega o contexto antes desse versículo e o contexto depois desse versículo, entende-se que Jesus estava falando sobre a oposição contra o reino. Ok? E não que o reino por nós é tomado à força. Nós temos que ter força ou nós vamos lutar com força para ter o reino. É uma verdade, a gente tem que perseverar, a gente tem que persistir. Isso você pode levar para o lado que isso é força. Mas o que ele está falando aqui é sobre, por exemplo, João Batista. O que fizeram com João Batista? Vieram se opondo a ele até o momento que pegam ele, prendem ele. Por quê? Porque ele estava... Por que prenderam a João Batista? Você sabe por quê? Porque ele falava Ele declarava o pecado do povo. Né? Ele se lembra? Arrependei-vos, é chegado o reino. Lembra da mensagem dele? Portanto, ele falava arrependei-vos, não era só para quem estava aqui, que era pequeno. Ele falava até para o governador. E o governador tinha um casamento que não era casado, era um relacionamento com a esposa do irmão, sendo que ele mesmo também já era casado. E aí João Batista bateu de frente com isso aí. Ele falou assim, tá errado. Isso não tá certo. Quando João Batista declara o pecado do governador, ele não fica feliz, obviamente, e ele manda pegar e capturar João Batista. João Batista não afrouxa. Ele vai até o final. Ele fala, tá errado. Tá errado. E tá errado não em relação ao que eu acho, mas em relação a... Existia uma lei em Levítico sobre isso. E ele estava mostrando que eles não estavam nem aí para o que Deus falava, o que Deus queria, como Deus falava. Eles queriam fazer a vontade da própria carne. E João, ele fala sobre isso, ele expõe isso. Obviamente, o governador, não muito satisfeito, traz João e prende João. E depois de um tempo preso, o próprio governador parecia que tinha um temor muito grande, mas aí você conhece a história, onde a filha de Herodias pede a cabeça de João Batista, e ele, por ter feito uma declaração antes que pede qualquer coisa, até metade do meu reino eu vou te dar, e ela pede a cabeça dele. Então ele vai lá e não pode voltar atrás por causa da palavra dele e tudo mais. Ele vai lá e corta a cabeça de João e entrega a cabeça de João num prato para a filha de Herodias. Você já conhece isso, ok? Mas o que Jesus está falando é sobre essa oposição com força, com violência, ok? Tá comigo? Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E se o quereis reconhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir.
Jesus cita Malaquias 3:1 e faz referência à promessa de Malaquias 4:5-6. João Batista não era Elias literalmente, mas veio no espírito e poder de Elias, cumprindo o papel do precursor do Messias anunciado pelos profetas. Amém? Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteaste. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando algo normal ali, algo comum da rotina deles. As crianças brincavam. E as crianças brincavam de quê? De imitações a casamentos, imitações a funerais, coisas da rotina, ok? Assim como a sua criança, ou a criança que você tem mais perto, se ela tem aí uma idade de 3 a 5 anos, 3 a 8 anos, tem um momento que ela vai brincar de fazer comidinha. Não tem isso? Ela não tem essas brincadeiras de rotina, porque ela vê isso na casa dela e ela vai querer brincar com isso. Então, as crianças naquele tempo viam normalmente casamentos, funerais, ok? Só que Jesus faz uma comparação a isso. Ele fala, ó, é semelhante a meninos que sentados nas praças, ou seja, eles estavam brincando nas praças, né? Gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste. Ou seja, não leva a sério o que é feito, né? Tá tocando a flauta, ele não dança, é um casamento, tá celebrando, mas ele não tá dançando. Por quê? Porque ele tá encenando, não é uma verdade. É uma brincadeirinha, ok? Entoamos lamentações, ou seja, nos funerais entoavam lamentações. Entoamos lamentações e não pranteaste. E não choram de verdade. Por quê? Porque não está acontecendo nenhum funeral ali de verdade. É só brincadeira de criança. Ok? Então, diante disso, ele está falando assim, ó, vocês são como essa geração. Aí ele continua. Vocês criticam João, né? Muito sério. Tá? João, critica João, que não comeu, não bebeu, não sentou. Ele tá revelando aqui o pecado do povo, João. Aí vocês criticam ele. Mas aí também vocês vão criticar Jesus, que sentou, comeu. Aí ele é um comilão, ele é um beberrão, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, de todo modo tá ruim para vocês. De todo modo tá ruim. Agora eu vou fazer para você algumas perguntinhas, ok? Lá no versículo 11:3, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? João não esconde sua dificuldade, leva a pergunta diretamente a Jesus. A fé madura não ignora as dúvidas, mas as apresenta ao Senhor em busca de respostas. Está comigo? O problema da sua dúvida é que você não procurou resposta. Porque você tem resposta para sua dúvida. Tá comigo ou não? O problema é quando você guarda essa dúvida no coração e ela vem como falta de fé para você. Ela vira uma falta de fé. Ao invés de você procurar em Deus resposta, porque Deus tem resposta para você. Amém? Quando surgem dúvidas em minha caminhada, eu as levo a Cristo ou permito que elas enfraqueçam minha fé? Tá comigo? Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11:5. Jesus aponta para o cumprimento das Escrituras. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas evidências de que o reino de Deus havia chegado. Amém? Tenho reconhecido Jesus pelas evidências reveladas nas Escrituras e pela transformação que ele produz? Você tem reconhecido Jesus? Na sua vida, na vida das outras pessoas, pelas coisas que estão acontecendo, pela transformação. Tá comigo ou não? Eu tenho visto, tem pessoas aqui que estão se reunindo com a gente todo dia, 1% todo dia, 1% todo dia, e eu já começo a ver transformação. Amém? Tá comigo?
De segunda a sexta, 8 horas, 1%, todo dia, todo dia, todo dia. Ah, querida, a fé é algo incrível. A palavra de Deus é algo incrível. Ela não volta vazia. Você começa a ver resultados. Você começa a ver, opa, isso aqui é fruto. Glória a Deus pela sua vida, amém? Permaneça, continua, firme. O fruto vem. O fruto vem. O fruto vem. Certa vez eu ouvi um pastor explicando algo. Eu não sei se eu já passei isso aqui para vocês, mas eu achei isso de tremenda... algo incrível. Ele falou que estava passando um irmão por outro e o irmão estava com um copo cheio de café. E aí ele estava passando com a canequinha dele e tal. Aí o irmão, pum, esbarrou em outro. Um no outro esbarrou, pum. Aí caiu café. Aí me fez a pergunta: por que caiu café daquela caneca? Pergunta, né? Eu falei, tem alguma filosofia diante disso aí? Por que caiu o café daquela caneca? A resposta: porque a caneca estava cheia de café. Se a caneca tivesse cheia de suco, quando esbarrasse, está cheio de suco. Vai cair suco. Está comigo? Dentro de você tem o quê? Que quando esbarrarem, vai sair de você. Quando esbarrarem em você, na sua caneca, o que sai de você? Sai o que você está cheio. Eita. Forte. Se dentro de você tem muita violência, muita agressividade, quando esbarrar em você, sai violência, sai agressividade. Se dentro de você existe ingratidão, quando esbarrar em você, vai sair ingratidão. Se dentro de você tem inconformismo, quando esbarrar em você, vai sair um inconformismo. Se dentro de você existe conformismo, dentro de você, quando esbarrar em você, vai sair conformismo. Você está comigo ou não? O que tem dentro de você? É gratidão? O que tem dentro de você? É amor? O que tem dentro de você? O que tem dentro de você? É Jesus que tem dentro de você? Quando esbarrar em você e quando moer você, vai sair Jesus. Amém? Pode dar glória a Deus por isso? As coisas te ajudam a aperfeiçoar. Você acha que o desafio que está vendo na sua vida é o quê? É porque Deus não gosta de você? É porque Deus tem preferidos? É porque Deus quer a melhor versão de você. É porque você precisa exalar Cristo. Amém? Quando a azeitona ela é espremida, sai dela azeite. Tá comigo? Mas para sair dela azeite, a azeitona precisa ser espremida. Tá comigo ou não? Tenho reconhecido Jesus pelas evidências reveladas na Escritura e pela transformação que ele produz. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, Mateus 11:11. João foi o último e o maior profeta da antiga aliança, porque teve o privilégio único de apresentar o Messias ao mundo. Tenho valorizado aqueles que Deus usa para apontar a Cristo. Tenho valorizado aqueles que Deus usa para apontar pessoas a Cristo. Aqueles que apontam a Cristo, eu valorizo eles. Mais do que aqueles que apenas buscam reconhecimento. Tá comigo? A gente está caminhando para o fim. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. A chegada do reino exige decisão, arrependimento, perseverança. O discipulado não é uma atitude passiva, mas uma resposta comprometida ao chamado de Cristo. Minha vida demonstra uma resposta intencional ao reino de Deus ou apenas um interesse superficial? Ontem eu estava conversando com alguns irmãos sobre um desafio que eu recebi de Deus. E aí, diante desses desafios, o que eu fiz? Peguei alguns livros e falei assim, vou estudar sobre isso, porque eu sei pouco sobre isso.
Quando você entende que Deus te chamou para alguma coisa, você se prepara, se planeja, se projeta para aquilo. Você não espera, Deus te chamou para algo, você espera. Aqui, ó. Se eu sei que eu vou ser um bom cozinheiro, eu começo a cozinhar, eu começo a conhecer as coisas que funcionam. Peixe funciona muito com limão. Eu começo a aprender sobre isso. Eu começo a ver que o alecrim não é em toda a comida que eu coloco, é no peixe, Você está entendendo ou não? Eu começo a estudar sobre isso, eu começo a entender sobre isso, eu começo a pegar de outras fontes isso, de outras pessoas que já conhecem isso. Está comigo? Eu começo a ler livros sobre isso, eu começo a me posicionar com isso. Eu não fico esperando, não, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque... Não. Tá entendendo ou não? Está comigo? Minha vida demonstra uma resposta intencional ao reino de Deus ou apenas um interesse superficial? Vamos, está na hora da gente se posicionar. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Jesus identifica João como o cumprimento da promessa profética de Malaquias. Deus é fiel em cumprir sua palavra exatamente no tempo determinado. Confio que Deus continua cumprindo suas promessas, mesmo quando seus planos acontecem de maneira diferente das minhas expectativas. Porque João esperou com que ele fosse reinar com Cristo. João nunca esperou que ele fosse para uma prisão, mas era a propósito. Ok? Faz sentido ou não? Você confia de verdade no propósito de Deus? O que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer? Você confia? Você confia nas promessas, no cumprimento das promessas que Deus fez para você? Richard, que eu não ouvi nenhuma promessa. Então você precisa andar em lugares onde exalam Deus, onde Jesus está sendo exalado. Porque Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa. Existem sim as promessas que são para você, as promessas que Deus preparou para você. Você continua acreditando nas promessas? Então vamos botar aqui rapidinho por causa do nosso tempo. Eu não tenho promessas. Estejam em lugares que falam de promessas. Estejam em lugares de pessoas que andam com Deus, que vivem promessas. Está comigo ou não? Eu recebi promessas. Está vivendo essas promessas? Não. Então você está caminhando em direção a essas promessas? Você precisa estar fazendo isso. Você precisa estar fazendo isso. Se eu fosse hoje num hospital, em lugares de pessoas que estão em estado terminais, elas iriam falar assim: eu dei mole porque eu não cumpri o meu propósito, eu me arrependo por não ter feito isso, me arrependo por não ter feito aquilo. Ou seja, se arrependeriam de não ter cumprido o propósito. Várias pessoas, várias e várias. Está comigo? O lugar onde mais mata propósito é o cemitério. No cemitério você vai encontrar um monte de propósito morto, acabado. Você não está no cemitério, você está vivo, então vai atrás do seu propósito. Vai atrás do seu propósito. Está comigo? Você precisa confiar em Deus, confiar que Ele está cumprindo as promessas na sua vida. Não está ainda, Richard. Ok, então vai em direção a elas. Vai em direção ao que Deus tem feito, o que Deus quer que você seja. Amém? Enquanto que Davi não era rei, ele estava se preparando para ser rei. Como? Defendendo ovelhas, para depois defender uma nação. Tá comigo? Veio João e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem e dizem, aí, um glutão e beberrão. A mesma geração rejeitou dois ministérios completamente diferentes. O problema não estava no mensageiro e nem na mensagem, mas na resistência do coração. A incredulidade frequentemente procura justificativas para não obedecer à verdade. A perguntinha é: tenho avaliado a mensagem de Deus com sinceridade ou procurando justificativas para evitar a obediência? Eita.
Se Jesus demonstrou, por meio das suas obras, do cumprimento das Escrituras e do testemunho de João Batista, que ele é o Messias prometido, qual a resposta prática tenho dado para o chamado do reino? Fé obediente ou resistência disfarçada de justificativa? A gente aboliu aqui dentro de casa a frase é que. Quando um dos meus filhos começam a responder é que, você sabe que ele está trazendo uma justificativa, porque você falou alguma coisa, você deu alguma ordem, ou você se posicionou com relação a alguma coisa, e aí vem a resposta. É que. É que significa vou me opor, vou trazer uma justificativa disfarçada. É resistência. É que não pode, não dá. É que não. Não é que. Não é. Amém? Tá comigo? A maioria das pessoas passa bem pela vida e morre sem nem ao menos saber seu propósito. Incredulidade, oposição violenta, justificada ao reino. Justificativo para encobrir o erro ao invés de se arrepender. Amém. Amém? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, a gente pede que, diante dessa mensagem, Senhor, o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Não deixe o inimigo roubar essa palavra, Deus. Não deixa essa palavra morrer nos nossos corações, mas que, em nome de Jesus, se for para morrer, que ela morra num solo fértil, para gerar fruto, para viver, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos mostre, Senhor, e nos direcione no dia de hoje, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Que o pão de hoje, Senhor, que o Senhor nos deu, que ele venha saciar a nossa vontade, nossa fome, e que em nome de Jesus nada lá fora, Senhor, venha a querer roubar o nosso olhar por o Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente possa continuar, Deus, focado, olhando para o Senhor. Focado, olhando para o que o Senhor tem feito. Focado, olhando para as transformações que o Senhor tem feito e o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Que o Senhor coloque nos nossos corações as pessoas que devemos orar. Para que a tua palavra chegue até elas. Em nome de Jesus. Continua falando nos nossos corações, Pai. Ministrando nos nossos corações, Senhor. Dê consolo, Pai, a quem quer consolo, quem precisa de consolo, Deus. Traga resposta, Paizinho, para quem precisa de resposta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Dona Adeli, a senhora está aqui, né? Eu, orando aqui, eu tive uma sensação de que é para a senhora perseverar. Não sei se tem alguma pergunta que a senhora tem aí feita no seu coração. Mas o que vem aqui à minha cabeça é que a senhora deve perseverar. Amém? Perseverar. Continua acreditando. Continua acreditando. A promessa que ele fez, ela vai se cumprir. Continua acreditando. Persevera. Ok? Se isso faz sentido, amém? Se não faz, me perdoa. Ainda estou no processo aí aprendendo, tá bom? Meu povo, tamo junto. 8 horas da manhã, a gente está aqui junto. Amém? Crescendo 1%. Em nome de Jesus. Tamo junto.